Irmãos, estamos em uma série de mensagens chamada Discipulados por João, e estamos então no capítulo 15. Na última mensagem nós falamos sobre o versículo 7 até o versículo 11, e hoje vamos falar do 11 até o versículo 17. O assunto que nós vamos tratar essa manhã é um assunto que, na verdade, toda a palavra de Deus trabalha. Primeiro, a comunhão ela não é acidental. Deus criou o homem, olhou para o homem e decidiu fazer a mulher porque não era bom que o homem ficasse só. Ou seja, comunhão não é acidente de percurso. 2, comunhão não é algo opcional. Jesus virou para os seus e falou o seguinte: olha, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E o terceiro, a comunhão é consequência de pessoas cheias do Espírito, que é o que acontece em Atos 2. E a igreja e os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir dos pães. Em toda a alma havia temor e muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos. Ou seja, comunhão é algo que nós devemos nos empenhar, nos envolver. E por isso nós nos dedicamos tanto no PGzão, nos PGs, nos movimentos ministeriais, porque nós acreditamos de verdade que fazer parte da vida um do outro não é algo que nós podemos evitar seguindo esse Jesus que nos convida a um relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Mas quando nós olhamos para a série de mensagens em João, nós vamos perceber uma característica muito gritante no texto. E vamos perceber, olhando para o nosso dia a dia, uma característica que nos leva na contramão disso que foi dito sobre comunhão e disso que foi dito pelo próprio Jesus. Qual característica? A característica de que a nossa geração, não só a nossa, mas a humanidade, ela está dependente, viciada no eu. Nós cada dia mais tendenciamos a viver uma vida isolada, pensando, focado no eu e no que eu quero. Por exemplo, o versículo 11 que vamos reler essa manhã, vai dizer que Jesus vai dar a sua alegria para a gente. E a gente vai ser completamente feliz. Ou uma alegria, teremos uma alegria completa. E vamos também ver no versículo 16, dizendo o seguinte: e o fruto de você, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, muitas vezes, estamos tão apegados à linha do eu, do meu, do que eu quero, que quando lemos a palavra de Deus, temos um olhar seletivo para o que vamos ouvir e o que vamos seguir. E quando nós olhamos então para o que João está falando nesses últimos 3 capítulos, nós vamos ver uma desconstrução desse apego, dessa necessidade das coisas serem de acordo com a minha vontade, com o que eu quero. Irmãos, o nosso tempo é um tempo tão complexo que até na criação dos filhos nós estamos projetando o eu. Por exemplo, não sei se você era assim, eu sou de uma época da escola que quando a escola ligava para o seu pai e mandava o seu pai ir na escola, você já começava a fazer partilha de bens entre os seus amigos, porque sabia que você ia morrer. Então, você fica com a minha bola, você fica com as minhas cartinhas do Pokémon, né? Porque se seu pai vir na escola, na minha época, deixar o trabalho, passar a vergonha da professora falar o que você fez de errado, você não chegaria em casa sem pelo menos umas 3 cicatrizes novas no seu corpo. Mas a minha família é uma família que trabalha no ramo da educação. Hoje vive uma inversão desse processo, que é quando a escola liga para os pais, a escola teme, a professora tem taquicardia. Por quê? Porque não sabe qual vai ser a reação dos pais quando ouvirem que os seus não são perfeitos, que os seus cometeram falhas, que os seus erraram, que os seus estão cometendo isso ou aquilo. Então, olha a problemática que nós estamos entrando. Você não pode falar contra o meu filho, porque você na verdade está falando contra mim. Então, o eu, ele está literalmente assumindo as nossas mentes e os nossos corações. E quando nós olhamos para o que Jesus está falando, nós vamos perceber que Ele está desconstruindo isso.
Vamos olhar então o que Jesus está dizendo? Capítulo 15 de João, versículo 11 em diante, diz assim: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que vos ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Irmãos, é impressionante como que nós temos uma tendência a focar em alguns versículos que nos atendem. É impressionante. Ele vai dizer no versículo 11: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Quem quer ser completamente feliz, levanta a mão bem alto. Então nós pegamos essa palavra e falamos assim: opa, achei a chave. A ficha agora vai cair. Eu entendi que o que ele está dizendo é para me fazer feliz, é para me fazer completamente feliz. Então agora eu só preciso ouvir o que ele está falando. E aí nós vamos ler tudo o que nós lemos, mas nós não vamos perguntar o que ele tem falado. O que ele tem dito? E aí vamos cair no versículo 16 e vamos pensar: opa, mais uma ficha caiu. Então eu vou pedir, e tudo que eu pedir em o nome de Jesus, o Pai, aquele Deus que chama a existência as coisas que não existem, elas passam a existir porque Ele quis, esse Deus vai fazer exatamente o que eu estou pedindo a Ele. Olha que interessante. Nós temos uma tendência a buscar e a enxergar aquilo que nos interessa, não é assim ou não? E quando nós olhamos no texto, nós não paramos para pensar que não é sobre eu ser plenamente feliz. Não paramos para pensar que não é ter um garçom ou um gênio da lâmpada que é todo poderoso, que faz exatamente o que eu pedir a ele. Mas é sobre o que ele tem falado nos últimos capítulos que estamos estudando. No capítulo 13 em diante, Jesus começa a desconfigurar a lógica da nossa mentalidade, sendo o Senhor, sendo o Mestre, se despindo das suas vestes, se enrolando em uma toalha, deitando água à bacia e passando a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, até daquele discípulo que ele sabia que o trairia. Olha que interessante. O que Jesus está desconstruindo aí? O que João faz questão de declarar antes? Sabendo Jesus de que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem ele era, ele sabia que o Pai tinha dado toda a autoridade a ele. E diante dessa consciência, Jesus começa a desconstruir algo que a vida e a sociedade como um todo desenvolve no ser humano. A vida, o mundo gira em torno de mim, está aqui para me atender, para me satisfazer. E Jesus está falando: não, a lógica não é essa, a lógica é outra. A lógica é que agora que eu sei de onde eu vim, agora que eu sei quem eu sou, agora que eu sei quem me amou, bem-aventurado eu serei, que a partir dessa realidade eu passe a não procurar servos para me servir, mas a servir o máximo de pessoas possíveis, a lavar os pés, a me humilhar, não diante daquele que eu estou lavando os pés, mas diante daquele que também se humilhou por mim, para servir o outro. Mas não paramos aí. Jesus continua desconstruindo. Ele vira para os discípulos e fala: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, e fazem bem, porque eu sou. Mas se eu sou Mestre e Senhor, eu lavei os pés de vocês, bem-aventurado vocês serão, se vocês fizerem o mesmo. Então, diante dessa narrativa, nós começamos a entender o que esse Cristo está dizendo. A verdadeira alegria, aquilo que de fato vai nos preencher, não está
na minha procura frenética, louca para atender as minhas demandas. Não, não está aí. É o que ele vai dizer então no capítulo 15. Ele vai dizer: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Irmãos, a verdadeira alegria, a alegria plena, completa, nasce não no individualismo vazio, mas nasce na comunhão, na permanência na videira, com o Pai, com o Cristo e agora com os nossos irmãos, a ponto de eu servir ao meu irmão com alegria por estar fazendo parte dessa videira junto com o meu irmão do meu lado. Mas muitas vezes nós queremos ignorar esses detalhes. Por quê? Porque parece que o que Jesus fala o tempo todo, nós evitamos pensar sobre e nos apegamos à ideia, aos processos, aonde eu tenho que fazer isso para que eu receba aquilo que eu tanto quero. Você já se pegou numa situação como essa? Aonde eu vou obedecer esses mandamentos e Deus vai me dar aquilo que eu tanto quero. Sim ou não? Alguém já se pegou nesse lugar? O que nós fazemos? Quantas vezes fazemos isso? Voltando às práticas lá do Antigo Testamento. Veja, vamos pensar no mandamento que Jesus nos deu. Então, peraí, eu tenho que amar os outros como Jesus me amou, para que então eu seja plenamente feliz e para que então Deus me dê tudo que eu quero. Nós estamos voltando à lei, voltamos a uma prática para alcançar dele alguma coisa, e não é essa a lógica. Jesus está desconstruindo essa lógica, e ele está reconstruindo um princípio que nasce na comunhão, nasce no pertencimento, no ser nutrido nele, ser nutrido, ser alimentado, ser preenchido por ele. E a partir desse preenchimento, a partir desse pertencimento, nós começamos a obedecer, não porque nós seremos recompensados hoje ou amanhã por aquilo ou por outra coisa, mas porque é isso que homens e mulheres que estão envolvidos na comunhão com esse Deus produzem. Então agora eu quero voltar com você ao texto bíblico para observarmos o que Jesus está dizendo, o que ele está declarando para a gente, agora já no final desse período. Porque veja, capítulo 13, 14 e 15 ocorrem no mesmo local geográfico segundo João. No final do 15, ele levanta e fala assim: vão daqui, porque aí está vindo o príncipe desse tempo e ele não tem nada em mim. E eles então vão, muitos defendem, para o Monte das Oliveiras ou para o Getsêmani, né? E ali então ele continua esse momento de oração e depois ele é levado pelos judeus. Então nesse momento, o que está fresco na cabeça dos discípulos é o lava-pés, é um Jesus que mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que vai ser crucificado, mesmo sabendo que a ira de Deus vai vir sobre ele, ele olha para o rostinho dos seus discípulos, que estão apavorados, porque ele falou que ele está indo para um lugar que os discípulos não podem seguir, e esse Jesus olha para os discípulos e fala: não se turbe o coração de vocês não, fica preocupado não, acalma o coração, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu estou indo para o Pai, mas olha, vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou enviar um Consolador, que ele vai estar para sempre com vocês. Fiquem tranquilos. Se na casa do meu Pai não tivesse local, eu falaria, mas eu estou indo preparar lugar para vocês, para que um dia eu volte e vocês estejam para sempre comigo. Não fiquem com o coração atribulado não. Gente, tenta se jogar nesse lugar. Você está constrangido porque Jesus lavou os seus pés. Você está preocupado porque tem um traidor entre vocês. Você está tenso porque o maior de vocês vai negar o Cristo. Vocês estão angustiados porque ele está indo para um lugar que vocês agora não podem mais segui-lo. E naturalmente o nosso eu vai se preocupar com o quê? Com o eu. Vai pensar: não, mas por quê? Mas como assim? Mas quem é que vai trair? Por que eu não posso seguir? E a resposta dele para tudo isso é: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. O mandamento que eu estou dando é: amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Fazendo isso todo mundo saberá. Estou lá no capítulo 13 ainda. E aí ele começa a dizer que ele vai enviar o Consolador. Aonde está a centralidade
do que Jesus está falando? No eu ou no que Deus está fazendo? No eu ou no que Ele está fazendo? E aí entramos nas lindas palavras de Jesus. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E aí a gente cai no que é amar uns aos outros como Ele nos amou. E Ele mesmo responde dizendo: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E aí nós percebemos que é impossível obedecer tal mandamento sem estar nele. Por quê? Porque Ele convida todos nós a vivermos um relacionamento com o outro sacrificial, aonde eu não sou mais o foco, o objetivo final das minhas atitudes, mas o outro. O outro. O outro é o objetivo final daquilo que eu estou fazendo. Na verdade, Jesus é o objetivo final do que eu estou fazendo, e isso deságua na vida do outro, das pessoas, dos meus irmãos. E aí ele vai falar algo extremamente importante para os nossos dias. Ele vai dizer: vocês são os meus amigos se fazem o que lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, a palavra aqui é doulos, que é escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Olha que interessante. Estudando esse texto, uma das minhas crises é que às vezes nós chamamos Deus de amigo, mas nós não estamos fazendo aquilo que Ele nos ordenou fazer. Mas o que o texto está deixando claro para nós aqui é que Ele olha para você e te chama de amigo. Veja, eu posso falar várias vezes que eu sou muito amigo do Neymar, que o Neymar é meu parceiro, é irmão. Neymar nunca ouviu falar de Tiago. Isso se torna uma verdade, sim ou não? Hã? O fato de eu chamar ele de amigo, falar as coisas que eu conheço sobre ele, faz dele meu amigo, sim ou não? Não. Isso é um perigo que corremos, sim ou não? Chamar Deus de amigo, igual eu estou chamando Neymar de amigo. Mas eu não o conheço, ele não me conhece. Essa é uma realidade muito perigosa nos nossos dias. Mas o que ele está declarando aqui é: diante desse mandamento que eu estou dando, que você deve viver a sua vida não mais para você mesmo, mas você deve viver a sua vida em resposta a de quem você está se alimentando, a de quem você está se nutrindo. Diante disso, eu chamo vocês de amigos. E então, fica a grande pergunta: de quem em quem eu tenho estado alinhado, ou em quem eu estou enxertado? Eu estou nessa videira? Eu estou sendo nutrido por essa videira? Porque quem é essa videira? É o verbo de Deus. É aquele que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, achado na figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Eu estou sendo nutrido por essa pessoa. Eu estou sendo nutrido por esse personagem, por essa figura que os textos apresentam, que está se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. Ou eu estou alicerçado em uma outra árvore, onde o eu está sendo retroalimentado o tempo todo. Porque se o mandamento que Ele me deu é amar aos outros como Ele me amou, você concorda que eu preciso estar completamente enraizado nele, alinhado a Ele, para que isso se torne uma possibilidade? Senão não será. Senão nós iremos maquiar o porquê estamos fazendo o que fazemos. Já conheceu alguém assim? Que faz as coisas, mas no fundo não sabe por que está fazendo? Toda a minha geração é um pouco assim.
Uma geração que foi criada dentro da igreja, mas que, se não viver uma experiência com o Cristo da igreja, vai à igreja dominicalmente, serve em qualquer ministério, mas não entende, não sabe o porquê o faz, não sabe por que está levantando a mão, não sabe porque está incomodado, porque não está muitas vezes vinculado a essa videira, não está se alimentando desse Cristo que possibilita uma ação que não pode ser humana, uma ação que é a consequência de estar sendo cada vez mais nutrido e alimentado por essa pessoa de Jesus. Então, enquanto os discípulos estavam querendo saber quem era o maior, Jesus está dizendo: não é sobre quem é o maior. Enquanto os discípulos estavam batendo o peito dizendo: eu faço, eu aconteço, Jesus está dizendo: não é sobre o que você faz, não é sobre o que você pode fazer. Enquanto os discípulos estavam tentando identificar quem era o traidor, Jesus está declarando de uma forma muito direta: o traidor vai fazer o que tem que fazer, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que vocês precisam se preocupar não é em identificar o traidor, não é em ser o que vocês estão falando que vocês são, não é em vocês serem servidos. O que vocês precisam se preocupar é em estar permanentes nessa videira, para que vocês produzam frutos. E os frutos glorificam a quem? A Deus. Agora, olha o dilema que vivemos. Estamos enfrentando linhas teológicas que falam em nome da videira, exigem frutos para a videira, mas não estão preocupados necessariamente com a videira. Diz: você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que alcançar discípulos, ovelha faz ovelha, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser próspero, você tem que ser cabeça, não cauda. Enquanto a dinâmica aqui é: venha até Cristo, permaneça em Cristo, seja por Cristo nutrido, alimentado, vivificado, e você vai produzir frutos para a glória dele, e você vai produzir muitos frutos para a glória dele. Ou seja, o eu não aparece nesse processo. O que aparece é indivíduos que estão nele, e porque estão nele, são plenamente felizes. Porque estão nele, já não têm dificuldade em viver, não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e se entregou. Agora, deixa eu mostrar como que biblicamente isso se torna real. Vamos lá em 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha o que o mesmo João vai declarar na sua primeira carta à igreja. Ele vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso anunciamos. Isso é sobre, a respeito disso, é sobre isso, o verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, anunciamos também para você, também a vocês, para que também vocês tenham comunhão. Olha essa palavra comunhão aparecendo de novo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha o versículo 4. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Estar na videira, fazer parte da videira, gera uma necessidade de compartilhar isso ao outro, para que o outro tenha acesso a essa videira, para que o outro possa ter comunhão com o Pai, com o Filho e com os seus discípulos, e que isso gera então neles essa alegria completa. Qual foi a última vez que você ficou verdadeiramente feliz, completo, porque o nome de Jesus alcançou outras pessoas? Sabe por que a gente vai ter dificuldade de lembrar isso? Porque por algum motivo, nas nossas jornadas, nós temos vinculado alegria e felicidade a alcançar aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei, aquilo que eu determinei, aquilo que eu orei por.
enquanto os textos bíblicos que nós lemos estão nos mostrando que isso, na verdade, é uma consequência. É uma consequência daquilo que eu estou vivendo, experimentando em Jesus. Por isso, quando Jesus olha em João 4 a mulher samaritana, ele fala assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele não está amaldiçoando a mulher, não, ele está falando uma coisa óbvia. O que é óbvio para todos. Quem nunca ficou eufórico por alguma coisa que queria, depois de 2 semanas que tinha aquilo que tanto queria, que tanto desejou, que tanto sonhou, já não via tanto, não vibrava mais tanto com aquilo que tanto sonhou um dia? Quantos casos são apresentados? Nós temos um caso que é triste, é vergonhoso, mas é a ilustração básica disso, que é Aminon, filho de Davi, o primogênito de Davi, que estava adoecido de amor por sua irmã, estava triste porque era apaixonado por sua irmã. Então, um belo dia, ele faz um esquema para que sua irmã esteja sozinha com ele, e vai e viola sua irmã. Antes de violar sua irmã, ela fala assim: irmão, não faz isso, me pede para o nosso pai que ele vai te dar, e você não vai ser como um louco em Israel. Ele ignora ela, faz aquilo que não poderia ser feito em hipótese alguma. Sabe o que acontece? Instantaneamente com Aminon, despreza sua irmã. Ele não quer mais, ele não quer mais contato, ele não quer olhar mais para a cara dela. Ele expulsa ela com suas vestes rasgadas, e ela então sai chorando. Isso virou uma vergonha em Israel. Não se engane, todos nós lidamos com a vida como Aminon muitas vezes. Queremos muito uma coisa, achamos que depois que tivermos, seremos felizes, e assim que temos, acaba a felicidade, acaba o prazer naquilo, acaba a alegria daquilo. E aí o que a gente faz? A gente migra para a próxima coisa que nós achamos que vamos nos preencher. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Quando vamos ouvir as palavras de Jesus? Agora, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai gerar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Capítulo 6, não trabalhem pela comida que perece, trabalhem pela comida que não perece, pelo pão que não perece. O que João está nos provando no versículo 4 é que essa alegria que é completa, ela é completa por estar nele e por poder compartilhar ele, não porque ele nos deu aquilo que queríamos, não porque ele nos serviu como um garçom, aquilo que nós, por mérito nosso, porque obedecemos os seus mandamentos, vamos receber, porque nós não merecemos. E aí entendemos o que Jesus está declarando para nós. O meu mandamento é um mandamento humanamente impossível de você cumprir, se você não estiver sendo nutrido, se você não estiver enraizado, alimentado por este que, sendo Senhor e Mestre, se humilha e lava os pés dos seus discípulos. Esse que chama a existência o que não existe, e tudo passa a existir porque Ele quis que existisse, que não se envergonha de chamar alguém como eu e você de amigo. Este que, sendo em forma de Deus, não julga por usurpação ser igual a Deus. Se nós estivermos vinculados nele, é isso que nos alimenta. É o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5,14. Ele morreu para que nós tenhamos vida, e nós que agora que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e se entregou. Então, quando eu olho para o capítulo 15 e vejo o que Jesus está dizendo, eu fico impactado, eu fico constrangido. Por quê? Porque Ele está me convidando a amar o outro
E a grande pergunta que temos que fazer, o que é amar como Cristo nos amou? Nós podemos trazer várias hipóteses aqui. Servir, porque ele acabou de lavar os pés dos discípulos. Podemos trazer a ideia de que amar, então, é servir. É estar pronto e atento à necessidade do outro. Podemos pensar que amar é perdoar, porque ele sabe o que Pedro fará e ele, mesmo assim, lava os pés de Pedro. Amar é se importar, porque no capítulo 14, mesmo ele indo para a cruz, mesmo ele passando pelo momento mais triste, devastador da sua existência, ele olha para os discípulos e se preocupa com os discípulos. Fala, não fica assim não fica preocupado não, eu vou, mas eu envio alguém para ficar com vocês para sempre. Eu vou, mas eu estou preparando um lugar, e eu volto, e eu vou levar vocês para estar comigo, para que onde eu esteja, vocês ali também estejam. Podemos dizer que amar é você se aproximar daquele que é diferente, daquele que não necessariamente pensa igual você pensa, fala igual você fala, se veste igual você se veste, vota igual você se vota, aí fica mais difícil, né? Mas se você olhar com atenção quem são os discípulos de Jesus, trazendo para os nossos dias, ele chamou gente de direita, extrema direita, ele chamou gente de extrema esquerda, e ele chamou as pessoas que ficavam bebendo do meio disso aí, e ele está mandando eles olharem um para os outros e falar assim: amem Pedro, você que era massacrado por Mateus com os impostos, por Mateus que era um publicano, ame Mateus como eu amei você, Pedro. Você que é bolsonarista, pensa naquele esquerdista canhoto mesmo. Jesus está olhando para você e falando assim: ame esse esquerdista, esse canhoto, como eu amei você. Nossa, pastor, que difícil. Eu falei, exatamente por isso, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos desenvolver a lógica de que nós vamos fazer isso, nós vamos construir isso, que eu vou criar um sistema de regras e condutas aqui, que se você seguir à risca, você pode pedir o que você quiser ao Deus Criador de todas as coisas, que Ele vai te dar. É justamente por isso, pela impossibilidade de você amar sacrificialmente alguém, sem estar vinculado a Ele, de você se doar, não pelo sentimento de realização que inunda os nossos corações quando nós fazemos uma boa ação, sim ou não? Não pela ideia de que eu fiz o meu papel, eu fiz o que eu tinha que fazer, que também dá um sentimento de realização. Ou você não sente isso quando você vai na academia e coloca no grupo, tá pago. Eu há muito tempo não estou sentindo essa realização, mas preciso afirmar que sentia essa realização quando fazia. Ou seja, nós podemos fazer coisas com outras motivações, com outros propósitos. E o que Jesus está dizendo aqui através desse Evangelho de João é o seguinte: para você ser chamado de amigo, você precisa estar vinculado ao que os amigos fazem. Como assim, pastor? Quem são as pessoas na Bíblia que são chamados de amigos de Deus? Você já parou para pensar? Quem foram os amigos de Deus? Abraão em Isaías é chamado de amigo de Deus. E em Gênesis 18 isso faz muito sentido, sabe por quê? Porque diz o texto que Deus estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra. Deus olha, conversando entre ele mesmo, diz o seguinte: eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu estou para fazer? Eu vou deixar de falar para Abraão, não porque ele vai ser só uma grande nação, não porque ele vai ensinar os seus filhos, não porque eu vou fazer o meu povo através desse homem, mas porque ele é meu amigo. Eu vou compartilhar o que Jesus está dizendo. Ele compartilha para os seus amigos. O servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tudo o que o Pai tem me revelado, eu tenho compartilhado para vocês. Por quê? Porque vocês são meus amigos. Vocês serão os meus amigos, se como Abraão, vocês fizerem o que eu lhe ordeno. E aí entra em choque tudo que a gente acredita, sabe por quê? Quer ser amigo de Deus? Levanta a mão. Quem não vai querer ser amigo de Deus, né? Eu quero ser amigo de Deus, eu aqui. Mas nessa lógica de ser amigo dele, pelo status, as possibilidades, qual é o nome que se dá quando você está num grupo de pessoas influentes, pode abrir portas, pelo networking. Imagina, você está lá perto de Gabriel, do arcanjo Gabriel, de arcanjo Miguel, deve ser um negócio extraordinário esse negócio, mas não por essas questões. Eu sou amigo de Deus,
E os amigos de Deus, eles não são amigos porque eles olham para essas coisas, eles são amigos de Deus porque lhe obedecem. Lhe obedecem porque o conhecem e sabem quem Ele é. Lhe obedecem porque sabem o que Ele fez, quanto lhe custou fazer o que Ele fez, porque são nutridos dEle, são por eles sustentados, são por eles guiados, são por eles enviados, são por eles restaurados, são por eles mantidos, são por eles levantados. Ele, não eu, Ele, é por Ele, porque Ele está fazendo. E aí nós vamos murchando, porque não é sobre o Tiago, é sobre eu ter um relacionamento com esse Deus que me leva a ter um relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã, que me leva a compartilhar esse Jesus, a dizer o que eu tenho visto com os meus próprios olhos, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho tocado. E a pergunta que precisamos fazer é: eu tenho tocado? Eu tenho visto? Eu tenho sido constrangido nas minhas orações, quando eu falo com Deus sobre o que eu quero, e Ele me pergunta: por que você quer? Eu tenho sido constrangido com Deus quando eu oro por alguém que está me fazendo mal, e eu percebo que os meus sentimentos que estão aflorando dentro de mim são sentimentos mais parecidos com o filho mais velho da parábola do filho pródigo, do que com a dos servos que estão comemorando com o pai. Outro dia eu estava fazendo um gabinete e a pessoa compartilhou comigo um cenário que está acontecendo na sua família. Como que aquela pessoa estava incomodada com outro membro da família está conseguindo alcançar e sendo privilegiada pelo que está alcançando. Eu falei: meu irmão, muito cuidado, muito cuidado. Porque quando você me conta, do jeito que você me conta, o que me vem na mente, no coração, são duas parábolas que pesam o meu coração. A parábola do filho pródigo, do irmão mais velho, que está revoltado porque alguém está sendo privilegiado e não ele. E o outro dos trabalhadores da vinha, que foi feito um acordo com eles: trabalha o dia todo, você vai ganhar tanto. E porque o dono da vinha resolveu abençoar outras pessoas, o seu coração se enche de amargura, porque não é justo. Vejam, sempre o eu está envolvido. É injusto, porque o Senhor está dando para eles a mesma coisa que o Senhor deu para a gente, que trabalhamos o dia inteiro. Eu fiquei debaixo do sol e o Senhor está dando a mesma coisa para o outro, trabalhou só 2 horas, eu trabalhei 8. Eu estou trabalhando aqui com o Senhor igual um escravo. O Senhor nunca me deu uma ovelha. Para eu me alegrar com os meus amigos. E enquanto do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está nos ensinando a olhar pelo outro, se alegrar no outro, viver para o outro, se sacrificar pelo outro, sem nenhuma outra ideia oculta, tudo focado no Pai receber a glória que convém a Ele, através do Filho e de estarmos no Filho, permanecermos na videira. E então tudo tem que ser questionado. E essa manhã eu quero te convidar a questionar tudo. Por que eu faço o que faço? Por que eu não faço o que eu deveria fazer? Será que o eu está tão aflorado dentro de mim, que servir a porta é menos atrativo do que cantar no louvor? Quem está cantando louvor está servindo a quem? E quem está servindo a porta? Quem está varrendo está servindo a quem? Quem está pregando? Mas se nós não percebermos que Jesus está desconstruindo isso, nós podemos caminhar as nossas vidas inteiras dentro de uma igreja, sem permanecer na videira. Podemos estar as nossas vidas inteiras dentro de uma igreja, achando que são as nossas escolhas, as nossas palavras, as nossas decisões que vão gerar de alguma forma
virar a chave nos céus para que eu receba aquilo que eu quero receber. E olha como que Jesus desmonta isso. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Nem a escolha é mérito seu. Por isso não tem o eu nesse processo. O eu, ele é desmontado, desconectado, a ponto de Paulo dizer a Pedro na carta aos Gálatas: Pedro, eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. A vida que hoje eu levo na fé no Filho de Deus que por mim morreu e se entregou. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Entende como essa mensagem precisa ser anunciada? Enquanto eu viver, Cristo não reina. Enquanto eu mandar, Cristo e as suas ordens, não seus pedidos educados, como alguns olham para Jesus e imaginam Jesus um gentleman, que fala: se você puder, se for do seu agrado, se você estiver feliz com isso que eu estou te mandando fazer, se você concordar, ame o seu irmão. Só aqueles que você julga achar que tem que amar. É isso que ele está fazendo? É óbvio que não. Por que não é óbvio que não? Porque ele é Kyrios, ele é Senhor. Então ele te chama de amigo. Ele olha para você e vê em você um amigo, mas ele ainda é Senhor. E aí, conversando com os membros do Ministério Pastoral, o pastor Fábio falou algo muito interessante: nem todo aquele que obedece é necessariamente amigo, sim ou não? Mas todo amigo obedece a Deus. Todos aqueles que são amigos desse Deus estão rendidos a quem Ele é. Não estão qual é o nome daquela brincadeira, gente, da corda? Cabo de guerra. Não estão num cabo de guerra com Deus, para você convencer Deus de dar o que você merece, o que você julga merecer. Não. São pessoas que estão rendidas diante dEle. Estão impactadas pela humildade dEle, pelo amor dEle, pelo perdão dEle, pelo cuidado dEle, pela importância que Ele dá ao que você está vivendo, ao que você está passando, pela paciência, irmãos, pela paciência. Deus é mais paciente que a minha esposa, e olha que minha esposa é paciente. Eu estava viajando com elas, com minha família para Búzios. Primeiro dia, cheguei, as crianças: pai, quer ir na praia. Aí, vamos na praia. Peguei a chave do Airbnb, botei no bolso, fui na praia. Quando eu voltei, cadê a chave? Primeira saída do dia, não tinha meia hora que a gente estava dentro da casa. A minha filha, me segurando pelo dedo, olhou para cima e falou assim: pai, você vai falar para a mamãe? Eu: claro, né, filha? Claro que eu vou falar. E ela vai brigar? Claro, né, filha? Claro que ela vai brigar. E nem brigou tanto, eu achei que fosse brigar mais. Mas ele é mais paciente que a Jéssica, que tem que lidar com o TDAH, com os esquecimentos, com deixar filho na escola, esquecer filho na escola, porque ele quer que você esteja vinculado a ele, para que a sua alegria dependa desse vínculo com ele, e não mais do que você almejou, sonhou, decidiu, projetou, programou para a sua existência. Sabe por quê? Porque você não é bom nesse negócio. Se Deus deixasse que eu e você tivéssemos aquilo que queremos e não aquilo que Ele quer para nós, sabe o que aconteceria com você e comigo? É só fazer a projeção. O que acontece com crianças que os pais dão tudo o que eles querem? Vê o que acontece. Sabia que o primeiro caso de um homem morador de rua que foi queimado vivo no Rio de Janeiro aconteceu não na Baixada Fluminense, mas lá na Barra da Tijuca? Por quê? Não tem limites, não existem limites. E nós nos relacionamos com esse Deus, nós conhecemos esse Deus, nos imposto um limite. Vocês são os meus amigos, vocês fazem o que eu vos mando.
O meu mandamento é esse: não viva para vocês, viva para o outro a partir de mim. Você vive para o outro, não numa lógica espírita, de que eu vou fazer o bem porque eu vou granjear, atingir, evoluir. Não, não, não. Você serve o outro porque você me ama, porque você está em mim, você serve ao outro. Então, eu me submeto a Jesus, e aí eu sou um servo da minha esposa, eu sou um servo da minha família, eu sou um servo da minha igreja, sou um servo dos meus irmãos. Sirvo na igreja, sirvo fora da igreja, sirvo no trânsito, sirvo no trabalho, sirvo nas empresas. Eu sou um servo porque eu me submeto a Jesus. É por isso. Eu estou vinculado nele, mas não estar vinculado nele fragiliza todas as minhas ações. Porque se eu não estiver vinculado a ele, é o eu que está mandando, é o que eu quero, é o que eu valorizo, é o que eu acho importante, é o que eu almejo. Então eu quero que a igreja fique cheia, fique grande, cada vez mais, para Deus, porque Deus vai ser louvado. Não, nós somos escravos de Jesus. Você, eu, fomos comprados por um alto preço, não por ouro, nem por prata, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Ele morreu para que você tenha vida, e nós temos vida a partir dele e para ele. Então, quando nós olhamos essas narrativas, percebemos que ou nos desvinculamos dessa sede frenética pelo eu, ou talvez tudo fique fragilizado, tudo que vivemos, falamos, pensamos, sonhamos, desejamos, tudo. Pensa no seu filho. Falei outro dia para um irmão também. Se você e eu criarmos os nossos filhos vivendo para eles, sabe o que vai acontecer? Eles vão acreditar numa mentira, que o mundo gira em torno deles. Estou encerrando. Algum tempo atrás eu ficava em crise quando eu li a história de Samuel, porque Samuel não faz sentido se tornar quem se tornou. Pensa comigo. Ele foi levado para o templo para ser criado por um homem que não soube criar seus filhos, não soube criar os filhos dele. Os filhos deles eram corruptos, filhos de Belial, como diz o texto. Ele tinha em torno de 3 a 5 anos, ele era muito pequeno. Ele não tinha mais a presença da mãe, ele não tinha a presença do pai. Qual é a chance disso dar certo? Me fala. Mas eu sempre fiquei em crise, eu falo assim, gente, Samuel não faz sentido. Mas olha o que essa criança tinha certeza. Ela tinha certeza que a mãe dele, amava a Deus mais do que amava ele, porque estava disposta a entregá-lo em vez de ficar com ele. 2, ele também tinha certeza que por mais que ele não tivesse contato com essa mãe todos os dias da vida dele, essa mãe amava ele, pensava nele e agia por ele, porque todo ano ela fazia uma escola sacerdotal para o seu filho. Todo santo ano. Essa mulher ia até ele e falava, filho, você é muito amado, está aqui, mamãe pensou em você todos os dias desse ano. E ela ficava com o seu filho, curtia o seu filho. 3, esse menino teve experiência com Deus desde muito cedo. Por isso, irmãos, eu não brinco quando eu oro aqui, pedindo, Senhor, fala com os nossos filhos. Eu não brinco quando eu falo, irmãos, vamos falar da EBF, vamos divulgar, vamos trazer os nossos, vamos parar, vamos se sacrificar só um pouquinho. Não estou nem pedindo para você fazer igual Cristo mandou, não. Só um pouquinho para a sua sexta, para o seu sábado, para o seu domingo. Enche o seu carro do máximo de crianças que você puder e traz para cá para a igreja, porque crianças que têm experiências com Deus, elas passam por uma imensidão de traumas e problemas.
Porque Deus cura, porque Deus restaura, porque Deus trata, porque Deus liberta, porque Deus levanta, porque Deus envia, porque Deus fala. O que norteava a vida de Samuel era uma lógica: minha mãe ama esse Deus, minha mãe me ama, esse Deus é real, Ele fala comigo. E aí nós gastamos as nossas vidas inteiras criando os nossos filhos, e às vezes verbalizando ideias. Não dá, amar a Deus mais que eu amo meu filho, não dá, não tem como. Por que não tem como? Porque é seu. Por isso, vamos lá, o que o seu filho fez por você? Até os 3 anos ele só fez xixi e cocô. E algumas mães acham que quando ele fala mamã, ele está falando de mamãe, mas não sou eu que estou falando não, tem uns pediatras aí falando que na verdade ele está falando mamá. Então, do 0 aos 3 só fez cocô e xixi, e te deu susto, caindo da cama. Dos 3 aos 8, só te questionou. Depois que aprendeu a falar, não parou mais, e falou por quê? Mas você ama incondicionalmente, né? Por quê? Por que você não ama incondicionalmente o da vizinha? Porque ele é dela, não é seu. Veja como a gente é construído nessa lógica, né? O que é meu vai ser amado incondicionalmente. O que é do outro nem tanto. Quantos eu ouço? Ah não, eu não adoto porque eu não sei se eu vou amar aí. Uau. Então a lógica do eu tem que morrer nesse processo. Tem que morrer. Criar o seu filho desenvolvendo na mente e no coração dele que ele é a coisa mais importante da existência do mundo, é uma mentira. Não crie ele assim. Lembre ele que a criação gira em torno do seu Criador e não da sua criatura. Lembre ele que existe um Deus nos céus, que tudo, absolutamente tudo está ao dispor dele. Ele dá a quem quer, ele tira de quem ele quer. Lembre as palavras do próprio João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Lembre que diferente dos nossos filhos que não fizeram nada para receber tamanho amor que nós damos, Ele deu o filho dele. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele caminhou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele te amou, sem você merecer, sem você ter feito nada, sem você ser nada. Ele te amou e por você Ele se entregou. É por isso que não faz sentido você amar mais o seu filho do que a Deus. Não faz sentido, não tem lógica essa questão. A não ser que o eu reine nas nossas vidas. Se o eu tem reinado, aí faz todo sentido. Porque é meu filho. Mas nós não podemos nos esquecer do que Ele está falando. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno fazer. O meu mandamento é este: amem uns aos outros. Meu mandamento não é vá à igreja todo domingo. Meu mandamento não é vá ao PG, vá ao PGzão. Meu mandamento não é dê o dízimo. O meu mandamento não é ande com a roupa tal, pinte a unha com a cor tal, vista a roupa tal. Meu mandamento não são esses.
Meu mandamento é? Meu mandamento é? Amem uns aos outros. Você tem amado? Você tem amado de uma forma sincera uns aos outros? Pastor, não tenho. Então se vincule à videira, mais e mais. Se relacione com essa videira, mais e mais. Gaste todas as suas energias para você ser encontrado nessa videira. Porque aí os frutos virão. E quando eu falo frutos, estou falando de promoção, salário, eu estou falando de intimidade, de proximidade, de obediência. Eu estou falando de você se sentir completo porque você faz parte de algo muito maior do que eu e você, muito maior que igrejas, muito maior do que religiões. Você faz parte de um reino no qual existe um único Senhor, e esse Senhor não somos nós. É o Deus Criador de todas as coisas. É aquele poderoso Deus que nos convida a um relacionamento íntimo, profundo, sincero, transformador com Ele, para que isso desague nos outros, para que isso transborde nos outros. A psicologia tem uma frase, uma máxima que diz: você só dá o que você tem, e você só tem o que lhe foi dado. O que você tem dado? O que você está dando, o que você está transmitindo, é o resultado que você recebeu. Não é isso? Não é essa a lógica? Ok. O que você tem dado? Para você pensar nisso, você tem que pensar no que você tem recebido. O que você tem recebido? É o que a gente acabou de estudar? Você olha para Deus, você enxerga um Deus dono dos céus, dono da terra, que concede a você os seus filhos, que concede a você o dinheiro para você trazer o pão para dentro de casa, a saúde para você trabalhar, que concede a você o sol, o ar, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos que nela habitam. Tudo é dele, tudo é uma concessão. Ele tem concedido, Ele tem permitido você ter. O que você tem recebido dele no seu relacionamento com Ele? No seu tete-a-tete, no seu devocional? Quando você erra pela milésima vez no mesmo pecado, o que você tem recebido dele? Julgamento? Apedrejamento? Ou perdão, misericórdia, encorajamento? O que você tem recebido dele? Se você tem recebido, por que não compartilhar? Por que reter? Por que não produzir frutos para que outros tenham acesso a isso? Oh, meus irmãos, vocês são os meus amigos se fizerem o que eu vos mando fazer. E o meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós não temos outra coisa a oferecer a não ser amor. Se você está com dificuldade de oferecer amor, talvez você esteja bebendo a fonte errada. Talvez você esteja bebendo de cisternas rotas, rachadas, e achando que está bebendo da água da vida. Não. A água que eu lhe der será uma fonte a jorrar a vida eterna. Ninguém bebe dessas águas. Ninguém está vinculado à videira sem produzir os frutos da videira, que são amor, que são gratidão, que é um olhar para o outro e não mais para o eu. Amém?